Olá, professores, tudo bem? Então, dando continuidade, ao nosso estudo sobre letramento, sobre alfabetização, trago hoje o resumo do livro O que é letramento e alfabetização, da Magda Soares. Na última semana trouxemos o livro Alfa Letrar, da mesma autora, e foi um material que produzimos, os resumos, as explanações, para o concurso público de patrocínio paulista em 2023, e é uma referência desse princípio de século XXI para o professor alfabetizador, tanto que é literatura de concurso e também de formações técnicas em HTPCs, ATPCs, reuniões de estudos pedagógicos e tal. Então, recordando, quem é a Magda Soares? É uma professora e pesquisadora da área de linguagem. E nesse livro, ela tem uma história na Universidade Federal de Minas Gerais. E nesse livro, ela propõe um tema em 3 gêneros. O que ele aborda? Diferentes formas de se ver o que é a alfabetização e o que é o letramento. Então, esse livro, ele mostra diversas formas que se podem considerar os conceitos de alfabetização e de letramento em vários contextos e ângulos. Então, vamos ver isso resumidamente. Em Alfa Letrar, ela nos fala um pouco, mas retomando, para Magda Soares, o que é o letramento? O que é ser letrado? Quando a gente fala uma pessoa letrada, a gente pensa numa pessoa estudada, bem alfabetizada, produtora de textos, leitora e interpretadora desses textos que ela lê. Mas a Magda, ela vai dizer para nós que o letramento é o resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever. Ele é o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita. É mais ou menos o que eu falei? Sim, com certeza. Olha, eu me considero uma pessoa letrada. Eu tenho curso superior, eu consegui me alfabetizar, no sentido assim, de ter uma boa ortografia, compreensão de gramática. Claro que não somos 100%, não é nem o profissional de letras, é 100%. Conseguir produzir textos, consigo produzir textos, consigo ler e interpretar textos. E compreendo principalmente a função da escrita na sociedade e faço uso dela. Então, aí, uma pessoa letrada. E esse conceito de letramento sobre a escrita, o que a Magda fala? Que existe a ideia de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprende a usá-la. O que são essas consequências? Olha, eu não falei uma série de habilidades? Leio, escrevo, interpreto, me comunico, reconheço a função social da escrita e faço uso dessa função social. Então, esses conhecimentos vão ter interferência no meu papel, na minha atuação na sociedade. Por exemplo, interferência num momento de eleição em que eu consigo analisar um candidato, votar, usar corretamente a urna eletrônica, interpretar ali o que o candidato diz numa campanha política, Então, o social, tudo isso interfere na sociedade, o político, a cultura que se adquire aí por meio desse processo de letramento e que vai interferir até na nossa vida econômica, com melhores oportunidades de trabalho, de ganho, de interpretação aí do que nos é proposto em vários meios de comunicação escrita. E aqui ela termina um pouco do conceito de letramento. E quando ela compara, ou seja, não no sentido de comparar se é mais ou se é menos, no sentido de diferenciar alfabetização e letramento. Então, a Magda, ela diz para nós que a alfabetização, o que seria? Alfabetizar o indivíduo, ensinar a ler e escrever, compreender os códigos e os símbolos, Ou seja, a letra, o número, a pontuação. Pesquisas, por exemplo, voltadas para o número de crianças que a escola consegue levar
a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, tudo isso envolve esse processo de alfabetização. Então, se fala muito que a alfabetização é ao longo de todo o ensino fundamental. E eu vou além. A alfabetização é para a vida. Lembra que eu falei, tenho boas noções de ortografia, de gramática, porque não é o conhecimento 100%. Mas a alfabetização ali, no seu fundamento, no seu princípio ali do decifrar, do decodificar, dos rudimentos ali, do interpretar, ela é para os anos iniciais do ensino fundamental, tendo uma base na educação infantil, de inserção na cultura letrada, quando eu levo essa cultura escrita para a criança do maternal, da creche e tudo, com foco principal de primeiro, segundo e até terceiro anos, e ao longo da vida nas diversas etapas. Até na faculdade aprendemos a ler e escrever, só que outros tipos de escrita, já uma produção textual, com coerência, coesão e dissertação, e uma escrita e uma leitura interpretativa, não só de situações isoladas, mas de autores. Então, isso é o alfabetizar, esse apropriar-se aí do código escrito e das suas funções, lendo e interpretando também. O letramento, nesse sentido, a Magda diz que letrar o indivíduo está ali como condicionar a apropriação da escrita e da leitura em práticas sociais. Então, esse letramento não é só eu saber o ler, eu entender para que aquela leitura serve em dado local, em dada situação. Em determinado momento, agora não é livro, vou baixar da internet uma receita, eu vou simplesmente pegar um ônibus e ver a mensagem ali na placa do ônibus, ou eu vou ler um livro inteiro e tenho que entender o fundamento de um livro inteiro, ou seja, são práticas sociais distintas, a leitura para o lazer, a leitura para a informação, a leitura do ônibus seria no sentido da direção, da direção física mesmo, para onde devo ir. São diversas práticas sociais. Olha, a leitura para pesquisa, por exemplo, quando se tem esse letramento, essa leitura voltada para identificar os usos e as práticas sociais de um determinado grupo social. Não é? Então, para que a leitura serve? Para um grupo de funcionários de uma fábrica, ali naquele momento que eles precisam aprender a manusear uma máquina, para o farmacêutico que vai interpretar a bula, para o ator que vai interpretar a novela, ou seja, que vai pegar aquele texto escrito e transformar em emoção, ou seja, para que eu leio? E isso seriam as práticas sociais. Para cada momento ali da minha vida em que a leitura é solicitada. E aqui, ela traz para a gente também, porque essa apresentação, ela se dá de maneira muito resumida. Quando ela toca mais ou menos não, novamente no conceito de letramento, ela vai falar daquilo que acontece quando o indivíduo não é letrado. Então ela diz, um indivíduo que não sabe ler e escrever, um indivíduo analfabeto, mas ele pode ser, de certa forma, letrado. Como assim? Sem ter o domínio da leitura, da escrita. Nesse sentido, se vincula ao termo letramento, por exemplo, práticas sociais. Ela dá o exemplo de uma pessoa que pede a outra para escrever uma carta. Por que ela pode estar inserida nessa cultura letrada? Ela não sabe escrever a carta, mas ela compreende a função social da carta. Que hoje não seria tanto, com o avanço dos meios de comunicação, não seria tanto a carta para mandar notícias a um parente. Hoje a carta vem assim como comunicado de uma empresa, como uma conta de água, de luz, que às vezes ainda chega pelo correio para algumas pessoas, cartas de aviso, até de débitos, não necessariamente hoje a carta é para a família. Então, mas ela entende que quando chega uma carta, chega um aviso, ainda que ela não leia. Ler um anúncio, ela cita aqui de jornal, porque é de 2003, hoje quase não se circula o jornal físico, mas ler um anúncio de internet, uma chamada numa rede social,
Então, essa pessoa pode ser considerada letrada, porque ela está articulada com um fenômeno que a leitura e a escrita proporcionam, que é a socialização. Ela não tem o domínio do código, mas ela tem o domínio da função da escrita. O que é a função? Para que serve aquela escrita? Aqui, para que serve a carta, para que serve o anúncio, a mensagem no WhatsApp, né? Muitos não compreendem a mensagem escrita, mandam os áudios, mas quando ela está escrita ali, é um processo de compreender que ali está uma mensagem que ela é importante de ser lida. E quais são as razões que a Magda fala do termo letramento? Qual que é o significado? E ela busca também, novamente, outro conceito, né? Onde ela vai na origem da palavra. É o estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita, né? É o estado de letramento, quem está envolvido. Lembra que a gente falou agora, a pessoa não sabe nem ler, mas ela sabe para que serve o escrito. E ela faz uso, ela não escreve, mas ela pede para outro escrever ou para outro ler. Então, por que surgiu essa palavra letramento? Porque ela mostrava esse aflorar, ele surgir de um novo fenômeno. Porque quando uma nova palavra surge na língua, é que surgiu um novo fenômeno na sociedade que precisa ser nomeado. Então, vamos pensar aí que há 100 anos atrás, poucas pessoas, no Brasil, por exemplo, eram alfabetizadas. Então, a cultura era oral, né? Era diferente os meios de transmissão do conhecimento. O sistema escolar, por exemplo, era incipiente. Ao longo do século XX, esse sistema educacional ele foi ampliado e a comunicação ela é toda escrita. Então, foi um fenômeno que foi surgindo. Há 100 anos atrás, não havia letramento, porque a cultura escrita ela tinha pouca circulação. Então, mais uma vez, o conceito que a Magda traz da prática social. A sociedade foi mudando, a sociedade foi se apoderando da comunicação escrita e as pessoas foram inseridas nessa cultura letrada. Ou seja, não sabe ler, mas sabe para que serve e sabe os caminhos para se usar esse letramento. E a Magda pergunta, mas onde nós fomos buscar essa palavra, letramento? E ela dá a origem, ela vem da tradução para português da palavra inglesa, me perdoe a pronúncia do inglês, porque eu não tenho o pleno domínio da língua, literacy ou literate, traduzido para o português, letramento. E quais as considerações finais da Magda? Ela vai entender que falar sobre o analfabetismo no primeiro mundo percebe-se a diferença enorme de como é considerado um analfabeto em países como os Estados Unidos, França, Inglaterra, né? Claro que é um outro foco, né? Países, por exemplo, que o sistema educacional é mais avançado, então o analfabeto que eles têm é mais sofisticado que o que se tem aqui, que é aquele que tem muito pouco conhecimento da escrita ou nada. Sendo considerados qualitativamente e quantitativamente. Então, a Magda mostra as condições para o letramento de forma interessante, com passagens simples e de fácil compreensão. Até porque, por exemplo, eu moro em Franca, é um município que já tem 96% das pessoas alfabetizadas e é considerado um município que erradicou o analfabetismo. Por quê? Os 4% que não estão alfabetizados são idosos e, infelizmente, logo falecerão, deixando ali uma cidade com um alto índice de alfabetização. E a Magda termina falando do Brasil, dessa análise, que é perceptível falhas na alfabetização no Brasil. Não tanto pelas metodologias, ou seja, tem um alto índice de alfabetização, mas tem muitos analfabetos funcionais, ou seja, a maioria das pessoas decodifica, né? Porém, a interpretação ainda é falha. Então, ela fala,
é perceptível falhas na alfabetização do Brasil, não tanto pelas metodologias, mas por questões sociopolíticas, ideológicas da educação brasileira, né? Que modelo é esse, por exemplo? Que não alfabetiza a todos com eficiência. O que acontece nesse processo, né? Não é momento aqui de culpabilizar os professores, mas o que falha nessa engrenagem do sistema. É um problema que não é só do professor, é de toda uma sociedade. Aqui que ela fala, pois, enquanto países desenvolvidos, existe a preocupação com o letramento, que a pessoa tem uma compreensão mais ampla, que ela tem um código, mas ela tem uma compreensão maior desse processo. E no Brasil só se preocupa com a alfabetização, ou seja, se aumentam os índices, porque a criança consegue decodificar, porém, a interpretação do texto escrito, seja o texto de uma palavra, como é o nome do bairro ali no ônibus, como um texto de 200 páginas, ela é prejudicada e nem todos têm a competência para realizar a leitura e a interpretação desses textos. Espero que tenham gostado.